Muito bem, boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Estou mais uma vez aqui, Caliel Conrado, com o compromisso de fazer com que você conheça um pouco mais da vida de muitas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. É o raio-x das nossas personalidades. Nosso compromisso é de 1 hora aqui no programa Interview, que inclusive você, telenauta, pode interagir conosco através das redes sociais. Temos o nosso Diário do Sertão via Facebook, temos @Diário do Sertão no Twitter e também temos o espaço na nossa página. Logo quando você abre o canal, descendo um pouquinho, você vai ver que tem um espaço de depoimento para você mandar sua pergunta, sua sugestão, enfim, fique à vontade, interaja conosco no programa Interview que está só começando. E hoje temos o prazer e a honra de receber Leonides Souza de Abreu, mais conhecido como Léo Abreu, médico aqui na cidade de Cajazeiras e ex-prefeito aqui do nosso município, que é o nosso entrevistado a partir de agora. Boa noite, Léo. Prazer recebê-lo aqui no programa Interview. Boa noite a você, boa noite a todos os seus telenautas, né, que acompanham o programa. Na verdade, uma satisfação minha estar aqui presente. Acompanho já o programa pela internet. Parabenizar pela audiência que a gente percebe ter este programa e dizer que estamos à disposição aqui de você, de quem quiser participar, que a gente possa falar um pouquinho, contribuir com discussões aí na área de saúde, enfim, do que acontece aqui no nosso município, na nossa região. Muito bem, antes de conversarmos um pouco sobre saúde, Léo, eu gostaria, apesar de você já ser muito conhecido e algumas pessoas conhecerem você, mas eu quero mais detalhes da sua vida e convido você a fazer uma viagem lá no passado e voltar às suas origens, o comecinho de vida. Léo Abreu é daqui de Cajazeiras? Na verdade, assim, meus pais são daqui, né? Meu pai e minha mãe são naturais, filhos naturais de Cajazeiras. Meus avós, tanto maternos quanto paternos, também da mesma forma. Mas eu nasci em João Pessoa, na nossa capital, em 5 de fevereiro de 1975, quando, na época, meus pais faziam faculdade. Meu pai ainda era estudante de medicina, do curso de medicina, minha mãe ainda fazia também odontologia lá na capital, casaram muito cedo. Aliás, é uma tendência natural da família, também seguindo a mesma carreira, também casei muito cedo. E então nasci naquele ambiente de estudantes universitários. Eles moravam no bairro da Torre, em João Pessoa, numa casa do meu avô materno, em que lá moravam eles e mais outros tios meus, irmãos da minha mãe. Todos eles estudantes de nível superior, de faculdade, enfim, faziam faculdade. Então naquele ambiente foi que eu nasci, numa casa literalmente de estudante. E então nasci em 75, em 1978 meu pai já tinha se formado, minha mãe também, e eles foram fazer especialização em São Paulo. Ele foi fazer residência médica em ortopedia e traumatologia, que é a mesma especialidade que também acabei seguindo. E ela foi estudar e também trabalhar na área de odontologia em São Paulo. Nós ficamos lá entre 78 e 1980. Terminada a residência, terminados os cursos que fizeram, voltamos para Cajazeiras. Na verdade, eu a primeira vez, né, e pisava aqui em Cajazeiras. Então, desde 1980 que nós aportamos aqui. A trajetória de vida dos meus pais sempre foram voltados a essa questão da área de saúde. Posteriormente, na política, meu pai, que foi prefeito da cidade, foi e é deputado estadual, então disputou já vários mandatos. E entre essas questões de política e saúde, assim, a família se conduziu nesse período aqui na cidade de Cajazeiras. Em 1989, eu voltei a estudar em João Pessoa, para dessa vez fazer o 2º grau, me preparar para o vestibular. Quando você de fato chegou em Cajazeiras, tinha quantos anos? Eu cheguei aqui com 5 anos de idade. 5 anos de idade. E aos 14 eu retornei e saí novamente de Cajazeiras, dessa vez para estudar em João Pessoa. Fui fazer o equivalente hoje ao 9º ano, 8ª série primária, já para me preparar para o vestibular, uma vez que desde cedo também eu já tinha noção de que queria ser médico. E a gente sabe que, embora a cidade de Cajazeiras seja berço da educação e tenha boas escolas de referência ainda hoje, né? Muitas pessoas que hoje se destacam no cenário profissional na Paraíba, no Ceará e nos outros estados vizinhos, têm um histórico de ter estudado aqui em Cajazeiras, de ter estudado no Colégio de Dona Carmelita, de ter estudado no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que inclusive foi o que eu estudei, entre 1980 e 1988. Eu fui aluno lá das Irmãs Doroteia do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Então, em 1989, fui estudar no Colégio Marista Pio X, que também é um colégio de tradição religiosa.
E fiz lá o oitava série, que é o 9º ano hoje, e o meu 2º grau, né? Prestei o vestibular então para medicina. No primeiro vestibular não tive êxito, fiquei poucos pontos de entrar no vestibular, mas tive que estudar tudo novamente. E aí fiz cursinho pré-vestibular no antigo PhD, que inclusive um dos proprietários daquela escola é o ex-reitor de Cajazeiras, Antônio Sobrinho. Era um dos proprietários, junto com Zarinha, não Zarinha, a deputada Zarinha, mas Zarinha é professora de português muito conhecida em João Pessoa, e outros profissionais da área de educação fundaram essa escola. Eu fiz o meu cursinho depois do 3º ano, e aí sim entrei na faculdade de medicina. E fiquei até 99, quando terminei essa parte inicial da faculdade, fui fazer o internato médico em Brasília. Então fiquei final de 99 e 2000 fazendo o que a gente chama de internato, que é o último ano do curso de medicina, onde você faz a parte prática do curso. É 1 ano a 1 ano e meio, passando pelas disciplinas básicas da medicina, que são pediatria, ginecologia, cirurgia geral e clínica médica. Onde você vai formatar o final do curso, a partir de um conhecimento teórico que você teve ao longo dos primeiros 5 anos, você ultima nesse último ano, que chama internato médico. Eu optei por fazer em Brasília. De lá em seguida, terminado, fiz a prova de residência para ortopedia e traumatologia. Fiz lá em Brasília no hospital de base, mas preferi, por opção, cumprir essa residência médica no Instituto José Frota, de Fortaleza. Porque era mais próximo, eu já tinha me casado também, eu casei em 1996, ainda também no curso de medicina, a exemplo dos meus pais. Então, por conta de já estar casado, com filho pequeno e necessitando sobreviver com outras atividades paralelas à residência, nas horas da folga eu tinha que dar plantão fora para complementar a renda, então nós optamos em ficar, eu e minha esposa, em Fortaleza, já que era mais próximo, inclusive aqui de Cajazeiras. Então cumpri os 3 anos de residência médica em Fortaleza. Minha esposa fazia a Unifor, o curso de administração de empresa, que também terminou. Ao final, em 2003 já, eu fui a São Paulo para fazer obter o título de especialista em ortopedia e traumatologia pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E finalmente, em dezembro de 2003, concluído tudo isso, eu comecei a trabalhar aqui em Cajazeiras e na região, no Hospital Regional de Souza, tinha um plantão, trabalhava no PSF também lá no município de Souza. Na região aqui, o primeiro emprego já foi no Hospital de Souza? De Souza, no Hospital Regional de Souza. E comecei já na clínica de Ananias, onde hoje eu tenho o mesmo consultório lá, a mesma sala, desde essa época, começando já a fazer a clientela. Então, de lá para cá, tive esse tempo de envolvimento também na política partidária. Fui candidato em 2004, numa situação assim meio que de última hora, fui escolhido como pré-candidato. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Bom, então... Deixa eu voltar um pouco a sua infância. Você conviveu de 4 aos 14 anos aqui em Cajazeiras, mais ou menos por aí, né? Mais ou menos. Os 5, né? Eu nasci em 75, cheguei em 80 e fui embora em 89. Então fiquei 9 anos, assim, morando seguido. Nesses 9 anos, você ficou aonde aqui? Em qual rua, bairro você vive esse momento? A primeira casa que nós moramos foi uma casa que ficava ali próximo do 1º de Maio, por trás do CAPS adulto, o CAPS 2, né? O CAPS adulto, que é o antigo casarão da Epifânio Sobreira. Imediatamente atrás, uma casa. Nós ficamos lá 1 ano e meio, se não me engano. Depois fomos morar de frente ao estádio Eugênio Pires Ferreira, onde hoje é aquele edifício que é da Servap, da Cooperativa de Energia, Servap. Ali antes ficava uma casa, uma residência, em que nós moramos ali também uns 3 ou 4 anos aproximadamente. E aí meu pai construiu a casa onde hoje é a residência dele, ali na saída da zona leste da cidade, na saída para Souza. E lá eu fiquei os outros anos seguintes até voltar a João Pessoa para, como eu disse, fazer o 2º grau, equivalente ao científico, e me preparar para o vestibular. Você era tímido, Léo, quando você era adolescente? Eu acho que até hoje eu ainda sou, sabe? Ainda tímido? Ainda sou. Embora assim, com a maturidade, né? Eu tô chegando aos 40, vou fazer 39 anos. A experiência de vida, né, na área médica, a experiência, enfim, como adulto, experiência política, inclusive, e tudo mais, acho que a gente vai maturando e ganhando assim, segurança,
destreza, digamos assim, de lidar em todas as situações, ou quase todas as situações sociais, de relação interpessoal, em ambientes públicos. Isso me deu extrema segurança. Eu consigo falar sem um mínimo, digamos assim, de ansiedade nenhuma. Hoje eu não tenho ansiedade nenhuma em falar, me expor publicamente, né? Até porque também eu sou professor da universidade, então eu dou aula a alunos, eu participo de seminários, eu participo de banca de avaliação de aluno, eu participo de seminários onde abordo temas para plateias maiores, então esse nível de ansiedade de relacionamento assim não tenho, né? Mas a característica de timidez, ou seja, de tomar iniciativa ou de se demonstrar muito, digamos assim, mais expansivo em situações onde as pessoas que são mais extrovertidas, isso eu sempre tive uma característica de ser mais comedido, mais recatado, mais introspectivo, né? É uma característica minha desde a adolescência. Claro que nessa fase da vida aí atrás, isso era mais marcante, né? No sentido de tomar iniciativa para ir chamar uma menina para dançar numa festa ou coisas do tipo. Eu tive algumas dificuldades. Como foi a adolescência de Léo Abreu? Muito dedicado aos estudos? Olha, ia para as festas, curtia, tinha os seus amigos? Eu acho que eu procurei dosar o tempo de uma maneira muito produtiva. Ou seja, nunca fui aquele aluno CDF de só estar sentado, estudando e não ligando para as interações sociais, para o ciclo de amizades, né, para bater pelada na rua ou passear com os amigos no final de semana, né, mas também nunca fui aquela criança ou adolescente de estar na rua e não ligar para os estudos e ter dificuldade, e levar puxão de orelha dos pais. Então, eu acho que sempre procurei mediar, ser um bom aluno, né, sempre fui um bom aluno no sentido de estudar e de buscar, de saber o que queria, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado as brincadeiras, né, a coisa da adolescência. Inclusive numa época ainda que eu acho que participei da última geração da adolescência, onde as crianças brincavam com coisas que não se brinca mais, que era de jogar bola na rua, peão, jogar bila, esse tipo de coisa que a gente fazia com a turma do colégio, né? E que hoje a gente vê as crianças por questões mesmo de crescimento da cidade, de violência. A gente há pouco estava escutando o programa aí, a quantidade de violência que a gente vê, inclusive envolvendo adolescentes. Isso cria um receio muito grande dos pais de liberar a criança, de ir para a casa dos amigos, deixar brincando na rua até a final da tarde, à noite, né? Então, naquela época, no início da década de 80, isso era muito mais tranquilo. Então a gente podia brincar na praça à noite, sem problemas, até 9, 10 horas da noite, não mais que isso. E com coisas mais expansivas, e que como eu disse, faz parte de uma geração que já acabou hoje. As crianças brincam de videogame, entram na internet, né, iPhone, em ambientes mais fechados, com a tecnologia. Enfim, era outra situação, né? Mas, de fato, tem uma lembrança muito carinhosa dessa fase da vida, da infância, adolescência, e acho que procurei aproveitá-la da melhor forma. Você falou que desde o início já vislumbrava ser médico, acho que até pela inspiração do seu próprio pai, mas essa ideia era fixa ou você teve outros anseios profissionais superiores? Tipo, ser advogado, ser professor, ser jogador, sei lá. Sim. Você teve esses anseios? A questão da ideia fixa de ser médico, acho por uma questão própria. Claro que isso me inspirou muito, né? Meu pai era médico, eu acompanhava desde pequeno, quando ia para a clínica dele, via ele atendendo as pessoas, aquilo de alguma forma, e acho que muito fortemente, inspirou e estimulou. Mas eu podia não ter sido se absolutamente aquilo não me agradasse, né? Mas não, desde cedo eu percebi que era aquela minha vocação de ser profissional. Não no primeiro momento de ser, por exemplo, ortopedista, né? Que é a especialidade dele. Isso veio naturalmente depois, mas que seria médico, eu sempre tive esse foco. Agora, em relação a outras profissões ou outras atividades, e isso paralelamente eu também sempre tive a ideia, e ainda tenho. Eu, por exemplo, imagino que quando me aposentar de médico, no sentido de não estar mais em hospitais, em cirurgias, em plantão, naquela coisa mais puxada, né, eu pretendo, quando estiver absolutamente estabilizado, fazer inclusive outros cursos de nível superior. Né, uma coisa que eu pensava desde criança e ainda pretendo fazer, não talvez para exercer, né, mas apenas para experimentar com experiência de vida e algo que a gente acumula para conhecimento próprio.
Mas eu já pensei e penso ainda em fazer jornalismo. Jornalismo? Para escrever, para tentar mais me aprofundar, né, de passar a minha versão sobre a vida, sobre as coisas, com uma coisa mais profissionalizada, né? Escrevendo, principalmente escrevendo. Então eu penso e ainda acho que eu vou fazer, tenho certeza que mais na frente, eu vivo dizendo isso à minha esposa, elas, eu não sei, não sabe o que quer, eu digo, não, sei o que quero e faço o que eu quero, né? E já sou o que quero. Mas eu quero experimentar a vida, porque antes de morrer, não está apenas focado numa coisa só. Passear um pouco pelas outras áreas, pelas outras coisas, e levar isso como uma experiência que possa ser transmitida aos filhos, aos netos, futuramente, né? Acho isso muito bacana. Você falou jornalismo e foi muito enfático na questão de escrever. Acredito que hoje, mesmo sem ser formado jornalista, deve escrever, rabiscunhar alguma coisa. O que você gosta de escrever, fora a área médica? Não, claro. Olha, normalmente eu mais leio que escrevo, na verdade, sabe? Eu confesso que mais leio. Procuro ler livros os mais diversos. O que eu foco muito é biografia. Agora mesmo eu estou lendo sobre a biografia de Getúlio Vargas. É uma coletânea de 3 volumes do jornalista Lira Neto, que é de Fortaleza, um jornalista excelente. Ele é jornalista, historiador, escritor. Eu já li a biografia de Padre Cícero, escrito por ele próprio. A biografia de Luiz Gonzaga, que não foi escrita por ele, mas ele participou. E agora essa coletânea sobre Getúlio Vargas, que é formidável. O primeiro volume que vai desde o nascimento dele até a Revolução de 1930. Estou agora no segundo volume, que vai de 1930 até 45. E o terceiro volume é quando ele volta como presidente eleito, já no início da década de 50, até o suicídio. Você gostaria de uma autobiografia sua, Léo? Você escreveria? A mim próprio? Sim, teria esse interesse futuramente? Nunca pensei sobre isso, não. Até porque eu acho que o bacana da biografia é você escrever sobre alguém. Tá? É você talvez traçar as nuances do que foi ou do que é aquela pessoa sob uma ótica de fora. Sob um olhar diferente. Sob um olhar de fora para dentro, né? Eu acho que é muito mais produtivo, até porque se autoescrever biografia, talvez você passe Posso omitir algumas coisas algumas coisas que você pode se sentir envergonhado ou distorcer determinados fatos pela sua própria conveniência, o que uma pessoa neutra de fora faria com muito mais independência, com muito mais equilíbrio, né? Você falou que sempre foi muito tímido, que não era muito mais aquela iniciativa de dar a primeira cantada na garota, se aproximar dela, chamar para dançar, mas você acabou conquistando o coração da sua atual esposa, que é a Jaqueline. Como foi, Jaqueline, que ele convidou para dançar, ou foi você que tomou a iniciativa e chegou até ela? Olha, é verdade, interessante. Na verdade, eu já era amigo de Jaqueline antes da gente começar a namorar, né? Na adolescência, anos antes, ela tinha sido inclusive namorada de um primo meu. E eu a conheci nessa época em que ela era namorada desse primo. Namoraram 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Ela devia ter uns 15 anos, 14, 15 anos, coisa de adolescente mesmo. Eles terminaram, a gente foi morar em João Pessoa, porque esse primo também morava lá, estudava lá. Mas por conta dessa relação, a gente ficou amigo da família e dela própria. Então sempre que vinha Cajazeiras, eu passava na 13 de maio e parava o carro lá para cumprimentar a dona Lourdes, para cumprimentar a ela e tal. Você já estava preparando o terreno, então? Não, eu confesso que não tinha... Não tinha malícia ainda? A malícia não, né? Tudo começou em 1994, logo depois do Carnaval. Eu tinha passado no vestibular há pouco tempo, estava aguardando ser chamado para começar o curso. E passado o Carnaval, a faculdade só ia começar meses depois. As aulas, tinha tido uma greve, alguma coisa assim, e a gente estava aguardando. Então eu fiquei meio ocioso aqui em Cajazeiras. Tranquilo, porque eu tinha acabado de passar no vestibular, o cabelo raspado ainda, né, sem sentimentos maiores de obrigação, porque tinha acabado de passar, então tinha estudado bastante. E estava só aguardando realmente começar o curso para aí sim e me dedicar à faculdade. Então esse período que estava aqui, eu comecei a frequentar muito. Por acaso, ia passando, um dia via passando, ela deu a mão, eu parei, entrei para tomar um suco de acerola. E aí ela me perguntou, parabenizou, aquela coisa toda. Você vai ficar aqui alguns dias? Não vou, estou aguardando a faculdade, vou ficar aqui alguns dias. Então apareça mais aqui, amanhã vem aí e tal. E aí, meio que sem querer, comecei, dia seguinte à noite, depois do jantar, fui lá novamente e tal. E a gente, no final de semana, marcamos para sair, dar uma volta.
aí na cidade, e é nesse momento que surgiu essa empatia muito boa, né, que está rendendo até hoje, se Deus quiser vai render para sempre, e a gente começou a nossa história desse suquinho de acerola lá na casa da Dona Lourdes. Tudo começou com suco de acerola. Suco de acerola. Muito bom. Léo é pai de um casal, não é isso? É um casal, Antônio Vitoriano de Abreu Neto, tem 17 anos, está nesse momento estudando para o vestibular. Medicina também? Para medicina, fez o Enem agora há pouco, vai fazer dia 23 lá na FAMEN, João Pessoa, aliás, dia 23 aqui em Cajazeiras, na Santa Maria, e dia 30 na FAMEN, e ainda outros vestibulares, né? Está, inclusive, muito ansioso com essa expectativa e tal. E é outro que está seguindo a carreira médica, né, sem pressão nenhuma, pelo menos da minha parte. Sempre fiz questão de dizer a ele que procurasse, empatizasse com aquilo que realmente ele se identificasse. Mas, naturalmente, ele está seguindo esse mesmo caminho, né? Torço e espero que ele seja aprovado. Estamos numa torcida muito grande. E, se Deus quiser, pela seriedade com que ele se conduz, sabe? Apesar da idade, 17 anos, me parece ter muito mais idade do que tem. E pela inteligência que ele tem, eu tenho certeza que vai ser um excelente profissional. Ele parece ser muito tranquilo, muito calmo. Muito tranquilo, isso é um pouco, eu acredito que herança genética que a gente deixa um pouquinho esse jeito meio seguro de se portar, né? Ou se é ansioso, não demonstra, nem a nós, nem às pessoas, ele guarda para si. Claro, para quem é ansioso, isso é ruim, porque você não compartilha. Mas se não é insegurança, é de fato o jeito de ser, isso é bom porque nessas situações difíceis da vida, você se colocar de maneira mais tranquila e seguro diante dos desafios, é bom para poder ter um raciocínio sempre alerta e procurar se conduzir sempre da melhor forma. Isso é bom. E o nosso xodozinho, que é a Carolzinha, a Carolina, quantos que anos? tem 10 anos. Ela só mora aqui com a gente ainda. Está estudando aqui no Colégio Carmelita e ainda não sei o que é, embora ela disse que também quer ser médica, quer ser pediatra. Não sei se vai manter isso quando crescer mais, mas está aqui com a gente e deve seguir o mesmo caminho, lá pelos 14, 15 anos, vai estudar lá em João Pessoa e vamos aguardar o que é que vai ser da vida, né? Mas é o nosso xodó. Então temos esse casal com uma diferença até grande. Ela vai fazer 10, ele vai fazer 18, quer dizer, são quase 8 anos de diferença. E isso aconteceu exatamente porque ele nasceu na época que a gente estudava, né? Eu fazia medicina, Jaqueline fazia administração. Parece um pouco uma história do seu pai Vitoriano com sua mãe e você isso, também, né? Exato. Você praticamente nasceu nesse mesmo universo. Nesse mesmo contexto, de estudantes, né? Ela morava, Netinho nasceu numa casa de estudante. Eu fazia medicina, minha esposa fazia administração. Minha cunhada Paulinha morava com a gente, fazia 2º grau, depois foi fazer odontologia, então era numa casa de estudante. E assim ele cresceu, né? Então, uma história muito parecida, eu disse até no início, se repetiu tanto na idade de casar, né, eu casei com 21 anos, meu pai casou com 24, quer dizer, muito, muito próximo. E a gente seguiu uma trajetória muito parecida. Daqui a pouco ele vai né? casar jovem também, hein? Seu filho vai acabar casando jovem também. Não, é essa a preocupação, né? Estamos conversando no programa. Mais da mãe dele, inclusive. Estamos conversando no programa interview de hoje com o médico e ex-prefeito Léo Abreu. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. Voltamos já. De volta com o seu programa Interview, TV Diário do Sertão, batendo papo com o médico Léo Abreu. Você já detalhou algumas coisas do seu início da vida, na sua formação como médico, mas existe também um outro momento na sua vida, Léo, que foi o ingresso na vida política. Como se deu essa sua entrada na política aqui na cidade de Cajazeiras? Se bem que, obviamente, seu pai é médico, que também lhe inspirou, mas também é um político muito forte e atuante na região. Na época prefeito, você deve ter acompanhado como filho. Também partiu dele esse interesse seu pela política, vindo dele? Olha, assim, não como estímulo pessoal, quer dizer, ele nunca nos orientou, ou estimulou, ou determinou, né? Ou conduziu de alguma maneira que entendesse que depois que voltasse aqui em Cajazeiras, já como médico, eu teria que fazer isso. Eu acho que entrei meio que por acaso mesmo, sabe, assim. Tinha uma experiência de vê-lo nos seus embates políticos, nos mandatos que exerceu, mas sempre tive também, como cidadão, aquela preocupação, por que criticar a sociedade, criticar a política, criticar aquilo que não está dando certo, e
será que essa crítica tem valia só pelo fato de ser cidadão, pagar os impostos? Se eu não participar de alguma maneira para tentar modificar ou contribuir da forma como pudesse ser, não seria uma forma melhor de ajudar, né, a sociedade do que simplesmente estar criticando ou apontando o dedo? Então acho que foi mais ou menos por aí a ideia inicial de entrar. Eu cheguei no final de 2003, como eu disse, comecei a trabalhar aqui em Sousa e peguei um cenário político da seguinte maneira: meu pai tinha sido deputado, encerrou o mandato, mas estava morando no vizinho estado do Ceará, e coincidiu o final do mandato dele com o fechamento do hospital, que à época ele atendia pelo SUS. O município de Cajazeiras teve a municipalização da saúde, coincidiu com um problema que ele teve com o pessoal que arrendou o hospital na época, porque ele teve que cumprir o mandato de deputado, então arrendou. E ao mesmo tempo questões de ordem política com o prefeito da época. Então o fato é que o hospital não foi recadastrado na municipalização e ele teve que fechar as portas e foi embora para o Ceará. Então morava lá. Aqui na cidade eu percebia uma oposição à administração meio não organizada, assim, solta, né? E isso para a democracia eu também entendia que era um prejuízo muito grande, né? Independente de bom ou péssimo administrador, é importante que uma administração tenha oposição para conduzi-la, para criticá-la, para orientá-la, para fiscalizá-la e para demonstrar o contraditório. Isso é importante. Isso que não estava vislumbrando. Então, naquele cenário, havia o então vice-prefeito Padre Francivaldo, que tinha rompido com o prefeito da época, Carlos Antônio, o ex-prefeito Epitácio Rolim, que tinha tentado um mandato de deputado 2 anos antes, não tinha tido êxito, o atual, agora ex-deputado Jeová, mas na época o militante petista Jeová, que tinha tentado também alguns mandatos como deputado e não tinha sido eleito, nunca tinha tido essa oportunidade, que depois teve. Enfim, e outros grupos aqui, Severino Dantas, vereador, professor Chagas Amaro, um grupo de pessoas que faziam parte da oposição, mas sem norte. E eu comecei a participar das reuniões com esse grupo, meio sem entender como é que figuras tão distintas aí como Epitácio e Vitoriano, que sempre foram oposição um ao outro, né, sempre fizeram política em palanques adversários, mas ao mesmo tempo sempre muito respeitosos, né? Várias vezes eu vi, depois de eleição, seja que aqui meu pai ganhou, seja que Epitácio ganhou, terminava a eleição, os dois dias seguintes estavam operando juntos no Hospital Regional de Cajazeiras. Quer dizer, apesar do fervor, digamos assim, do palanque, na medicina, na vida pessoal, cada um vivia com muita respeitabilidade social entre ambos. E foi por aí. Então a coisa aconteceu inicialmente, eu participava das reuniões mesmo como curioso, para ver como é que aquilo ia dar. E de repente, em junho de 2004, estava eu sendo escolhido candidato a prefeito por essa oposição. De início fiquei meio que sem entender, será que realmente era aquilo? Eu teria condições de enfrentar uma candidatura de um prefeito que estava sendo reeleito, com mais de 80% de aprovação na época, e já com um know-how político na cidade, comparado a mim, zero, né? Eu estava acabando de chegar, mas aceitei esse desafio e fui candidato, né? Como eu disse, de última hora, mas apesar de tudo, nós tivemos um êxito eleitoral interessante. Nessa eleição de 2004, o prefeito foi reeleito com um pouco mais de 16 mil votos, eu tirei 13 mil e alguma coisa, uma diferença de menos de 3 mil votos, se não me engano, na época, para uma candidatura assim, de última hora, foi um feito muito formidável, né? E esse valor de 13 mil e poucos votos me ficou na cabeça depois, quer dizer, eu voltei à atividade médica, mas fiquei pensando, bom, se esse percentual da população, mais de 44% da população não quis esse projeto, então é porque ele não pode, ele precisa ser continuado, né? E aí mantivemos essa aliança política. Tanto é que 2 anos depois elegemos Jeová para deputado, né? Os nossos candidatos a vereador foram eleitos com bons resultados. E em 2004 aquele ambiente
mesmo ambiente de 2004, em 2008 se renovou, e aí sim eu fui candidato, já com mais experiência, com tempo de convivência na cidade que me permitiu visitar e frequentar as organizações sociais do município, as entidades, os clubes de serviço, as associações comunitárias, as lideranças que apoiaram a época, exemplo de Jucinério, hoje vereador, próprio Severino e tantas outras, Jeová e por aí vai. Eles têm uma ligação com essas entidades muito fortes e isso nos capitaneou, então, para essa eleição de 2008 que teve êxito. O fato é que, ao entrar na prefeitura, eu encontrei um cenário, uma convivência política com os demais membros da política, com a Câmara, com as pessoas, com os militantes, com os secretários, com as pessoas que viviam a administração atrelada a essa questão política. E no momento crucial da vida dos municípios, que em 2009 foi uma crise econômica muito forte, onde houve queda de FPM, era uma gritaria muito grande, eu via nas prefeituras da região, todos os prefeitos reclamando da mesma coisa. O município extremamente engessado por conta de débitos, né, da administração, débitos com previdência, débitos com fornecedores, débitos com concessões públicas, a exemplo de energia e água, precatórios de ex-servidores. Tudo isso deixava a administração muito engessada e a gente sem poder fazer muita coisa, né? O município com pendências no CALC em decorrência desses débitos, que impedia a transferência de recursos via convênios. Foram pouquíssimos convênios que nós conseguimos em Brasília exatamente por conta dessas dificuldades. E a gente foi conduzindo a administração, nesses 2 anos e 4 meses que eu fiquei, com essa dificuldade. Mas assim, o que me fez realmente sair da política foi digamos assim, um desencanto com essa vida corrida, atribulada, em que a gente não vislumbrava fazer aquilo que se propunha antes de entrar. Não estava conseguindo fazer aquilo que entendia que deveria fazer. E achei que poderia render muito mais a mim mesmo e à cidade que eu moro como profissional que até então eu era, como médico, né? Até porque a gente tem uma carência muito grande de profissional médico. Na minha área nem se fala. Então, vez por outra, nós estamos vendo aí reclamações de pessoas aguardando por procedimentos cirúrgicos na área de ortopedia e com carência, não só nela, mas em todas. Então, eu concluí, isso foi uma decisão própria, individual, minha, né? Embora eu tenha consultado minha esposa e familiares, que de primeiro momento foram contra, claro, porque a gente funciona com comparação, né? Uhum. Qualquer atitude que a gente vai tomar, é feito baseado em análise de comparação. E essa atitude minha não tinha, ou nunca teve nenhuma comparação semelhante para que a gente pudesse espelhar. Então, fazer isso ou não fazer é baseado em uma comparação com alguém que já fez e que deu certo ou não deu certo. E aí você se espelha para poder tomar a decisão. Nunca ninguém tinha feito isso, né? Então, é claro e é natural que as poucas pessoas que eu consultei não se sentiram amparadas em nenhuma referência para me dizer, não faça que vai dar certo. Contra, não faça, não abra mão do mandato. Com receio, sabe? Com receio de ser julgado, com receio de que isso pudesse me arrepender, ou coisas do tipo. O que é absolutamente compreensível, né? Mas a decisão foi realmente minha, individual, e baseado nesse entendimento de que eu poderia servir a cidade muito mais como profissional. Tanto é que tomei essa decisão, voltei às minhas atividades diárias aqui no Hospital Regional de Cajazeiras, onde sou concursado. Você se arrepende de ter abrido mão do seu mandato? Não me arrependo de ter sido candidato e não me arrependo de ter saído da prefeitura, em nenhuma situação. Isso foi uma experiência de vida muito boa para mim, como pessoa, né? Esse período que eu fiz deu um aprendizado em outras áreas da vida muito grande, de poder compreender malícias das pessoas e compreender intenções subjacentes àquilo que se demonstra. Tanto é que isso me inspirou, voltando agora à profissão, depois que saí da prefeitura, eu fui fazer uma outra especialidade médica, mas que não tinha absolutamente nada a ver com a que até então eu exercia, que era a psiquiatria. E acho que esse exercício da psiquiatria foi,
digamos assim, estimulado exatamente por essa experiência de relação que eu tive com agentes políticos, com imprensa, com as pessoas, nessa fase em que fui candidato, que depois fui prefeito, né, a entender a mente humana mais profundamente, né, e fiz 2 anos de especialização pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, uma turma, embora a faculdade seja do Rio de Janeiro, mas a turma foi montada em João Pessoa, uma turma de 30 e poucos alunos, e que nós fizemos durante 2 anos, exatamente ao sair da prefeitura. Eu saí em maio, nós começamos em junho, e eu terminei agora, mês de março agora desse ano. Foram quase 2 anos fazendo essa especialidade. E especialidade essa, inclusive, que me atrai muito. Hoje eu já exerço a profissão, a especialidade de psiquiatria. Trabalhei de janeiro até agora em julho no CAPS de Souza. Depois que tive que sair por questões de compatibilidade de horário, porque eu também sou professor da universidade e sou funcionário do Estado, então a questão de acúmulo de vínculo eu tive que optar. Então optei por essas 2 instituições que eu sou concursado, que é a Universidade Federal de Campina Grande e o Estado da Paraíba, a Secretaria de Saúde, que é o Hospital Regional. Então optei, mas no meu consultório eu exerço a psiquiatria já, né, e ele confesso, me fascinado muito com as angústias e com os problemas dessa ordem da alma, né, da essência, do pensamento do ser humano, que tem essa característica diferente dos outros seres, que é a inteligência, que por um lado deixa o homem numa situação muito privilegiada na natureza, no mundo, por ter a inteligência, por olhar o mundo de maneira crítica, mas por outro lado, essa mesma inteligência, que é uma qualidade, digamos assim, que Deus nos deu, em distinção aos outros seres vivos, é por outro lado dela que se gera os efeitos colaterais da inteligência, que é a ansiedade, o medo, as tensões, as angústias, e tudo isso que se gera exatamente por conta dessa inteligência. Então isso tem me fascinado muito, e eu tenho podido ajudar, né? Tenho ajudado, inclusive, pessoas a se compreender melhor e a tentar resolver esses conflitos. Dentro da psiquiatria, com uma abordagem médica. Vou deixar a pergunta em aberto. Dentro essa busca sua para essa psiquiatria, apesar de você ter dito, nesse universo da política, querer compreender um pouco mais da cabeça do ser humano, um pouco mais da essência do ser humano, mas você também buscava se entender também na psiquiatria, mas você me responde daqui a pouquinho. Eu quero só voltar rapidinho no assunto. Abdicar do seu mandato como prefeito, acredito que não foi uma decisão muito fácil. Ela deve ter seguido de muita reflexão e também de um pouco de angústia para tomar essa decisão. A pergunta que eu faço: qual a lição que você aprendeu nesse período em que você foi prefeito, nesse período que você foi político? Qual a lição que você tirou disso, da política? Olha, a lição que eu posso tirar é que a política é muito complicada de se exercer quando você tem certos princípios e que entende que esses princípios são imutáveis, né? Aliás, tudo que você vai fazer, você tem que ter um arcabouço ético de condução para aquilo que você se propõe, né? Então, se você vai ser jogador de futebol, você tem na sua cabeça, além da habilidade de jogar bola, uma compreensão de como se portar em campo, de como se relacionar com o time, de como se relacionar com o técnico, de entender que existem hierarquias, de poder compreender quando o público aproxima de você pelo fato de você ser exposto publicamente. Então, saber se conduzir, respeitar esses ambientes e transitar de maneira que você agrade a quem convive e a quem está em volta de você, e ao mesmo tempo se sinta também agradado e num ambiente em que você está fazendo aquilo com muita desenvoltura e com muita certeza do que está fazendo. Então, é isso que eu percebi, que na política tem dificuldade, porque você tem que abrir mão de certos princípios para poder ter o jogo de cintura, digamos assim, de estar lidando com os conflitos, com as diferenças de pensamento, e isso eu não estava conseguindo lidar, né? Não conseguia, por um lado, abrir mão de coisas, às vezes, simples, mas não conseguia, e ao mesmo tempo de lidar com esses contraditórios de uma maneira que não ofendesse a ninguém e nem que se sentisse ofendido também. Então, quando entendi que necessitava de uma habilidade ou de um poder de complacência
muito maior de minha parte para poder continuar, né, eu entendi que era preferível, né, abrir mão e deixar outras pessoas mais interessadas e que têm gosto por esse tipo de conflito, que para mim poderia ser um conflito, para que outras pessoas aquilo é um estímulo a quem faça isso de maneira muito estimulada, né, com as primeiras dificuldades, se sinta muito mais estimulado a desafiar, a vencer e a conviver com aquilo, porque é de cada um, né, ser assim. E eu não entendi no espaço político, ou não compreendi no espaço político um ambiente propício para eu exercer esses princípios, essas minhas ideias. Então eu preferi fazer isso por outros caminhos, quais sejam o ensino, né, a formação médica na universidade, a medicina na minha área de ortopedia, agora de psiquiatria também, e sempre, eu disse no início, buscando outros caminhos. Eu pretendo um dia que me formar, fazer jornalismo, fazer outros cursos de ensino superior. Nesse momento a gente está com um projeto, assim, nem tornei isso público, é uma coisa bem de consumo interno, mas junto com os amigos de colégio lá de João Pessoa, na época de 16, 17 anos, em que a gente um dia, lá nas finais de semana, numa primeira reunião, a gente pensou em montar uma banda de rock e fazíamos isso com muita... Eu me lembrava muito que no período que você foi prefeito, hora por outra, a gente via você cantando, estava cantando lá. Apesar da timidez, né? Mas aí agora a gente não prosperamos nisso na época, porque o foco era estudar, né? A gente sabia que precisava ter uma formação sólida para garantir a sobrevivência. Mas hoje, a gente nos reencontramos aí 20 anos depois, todos aí nessa casa dos 38, 40 anos, e todos estabilizados, e a gente agora, num reencontro ocasional da vida, já recentemente, rapaz, vamos voltar àquele projeto? Vamos, e aí a gente está montando aí a nossa banda de rock, que vai tocar desde os Beatles até os rocks anos 80, que é da nossa geração ali, Legião Urbana, Biquíni Cavadão, Ira, aquelas bandas de rock dos anos 80. Legal. E a gente está formatando essa ideia e, se Deus quiser, logo logo vamos estar se apresentando aí. Você acabou falando a questão que tu sabe que eu vou pedir para tu cantar daqui a pouco, né? Não faça isso não. Você falou agora, é inevitável. Mas vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto nesse bate-papo com o Léo Abreu, tentar convencê-lo aqui em off a dar uma palhinha dele cantando. Mais uma vez, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, de volta com o seu programa Interview nos seus instantes finais, nesse bate-papo com o médico e ex-prefeito Léo Abreu. Mas antes de entrarmos no nosso jogo rápido, tem algumas pessoas que estão parabenizando. O Antônio Braz, um amigo, um grande abraço nesse grande profissional Léo Abreu. Nossa amiga Sandra Honório, parabéns ao entrevistado e você por tão bem conduzir este programa. Tem mais gente aqui rapidinho aqui a abrir. Temos a Elaine Cristina, gente boa, Léo Abreu, gente boa, humilde, muito humano. Jocélia Duarte, Léo Abreu foi um ótimo prefeito em Cajazeiras. Curtindo o programa está Sócrates Martins Azevedo, a Jocélia Duarte, a Beatriz Ferreira, Silva Leite, a Betânia, o Davi Lacerda, Giovânia Dantas Almeida e a Valnice dos Santos. Tem também aqui, a Sandra Honório já foi dito. Algumas pessoas, tem muita gente aqui que não dá para ler todo mundo, mas são algumas pessoas que estão acompanhando, deixando seus recadinhos na nossa fanpage no Facebook, Léo. Tanto nome que você falou aí que eu confesso que, para não citar um ou dois aqui que eu me recordo e conheço, e não deixar ninguém de fora, eu vou abrir mão de citar nomes, mas agradecer aí a todas as pessoas que estão participando, deixando 30 pessoas aqui, mensagens elogiosas, né? Eu agradeço e me sinto muito estimulado com esse tipo de elogio a continuar procurando fazer as coisas com muita correção e sempre podendo ajudar as pessoas como puder. Muito bem. Léo, a gente praticamente está caminhando para os instantes finais do programa. Quero convidar você para que você volte para a gente conversar só sobre ortopedia, traumatologia e sobre psiquiatria, que é um assunto muito interessante. Mas, infelizmente, somos escravos do tempo, nosso tempo aí voou rápido, né? Mas vamos para o nosso jogo rápido, onde eu menciono o nome de alguém ou alguma situação e você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Cajazeiras. É a terra querida. João Pessoa. É minha terra-mãe. Antônio Vitoriano de Abreu. É uma grande inspiração.
Se não fosse o médico Léo Abreu, seria quem? Se eu não fosse médico, Ah, me acham parecido com o William Bonner. Eu acho que eu seria apresentador, já que eu vou fazer Muito jornalismo. muito boa. Se você tivesse o poder, se você trocasse de identidade, aliás, com alguém, quem você gostaria de ser? Minha esposa, para tentar entender um pouco o que ela pensa de mim. Ela complicar, seria as complicações da vida da mulher? Não sei, eu talvez me ver sobre outra ótica, né? E ao mesmo tempo que conviver comigo, né? Acho que seria isso. Jaqueline. Fazer uma troca de sexo, né? Tem um filme assim que... Inclusive brasileiro, acho que é com Tony Ramos. Tony Ramos e uma atriz que eu não Pires, Glória Pires. Glória Pires, eles trocam de posição para entender um pouco as nuances da vida de cada um, mas ao mesmo tempo na mesma relação. Eu acho que eu faria isso. Jaqueline. Isso? Ah, sim. Ah, meu amor, minha vida. Se não estivesse em Cajazeiras, estaria onde? Acho que em João Pessoa. Sua melhor lembrança de infância? Ah, são tantas, rapaz. Mas jogando bola ali no Jardim Oásis com os amigos, na rua. Nas horas vagas, o que você gosta de fazer, fora ler? Cantar. O que você gosta de cantar? Eu sou um pouco eclético, mas eu gosto muito do rock nacional. Do tipo? Do tipo Legião Urbana, Engenheiro do Havaí, Skank, Nenhum de Nós, enfim, o rock nacional. Para quem você gostaria de cantar, dedicar uma canção? A Jaqueline. Inclusive está em João Pessoa, espero que esteja assistindo a gente aí. Para quem você não gostaria de dedicar ou cantar uma canção? Bom, acho que é ninguém, não tem assim uma pessoa, não guardo rancor com ninguém, absolutamente com ninguém, então... Léo Abreu, razão ou emoção? Mais com a razão. Eu acho que eu sou pouco emotivo, inclusive às vezes me falta mais ser emotivo, seja para fazer coisas certas, seja para fazer coisas erradas também, né? Ser mais passional e tal. Não que eu acho que a gente tem que ser medido por isso, mas tem que se conduzir mais com a razão mesmo. Mas a emoção, às vezes, deixa a gente mais doce ou mais humano, né? Uhum. Eu acho que talvez falta um pouquinho mais, embora em alguns momentos, como quando eu estou cantando, quando eu estou com os amigos, eu deixo essas emoções serem mais fluentes. Léo Abreu se arrepende de alguma coisa até agora na sua vida? Não, só do que eu ainda não fiz. Seu sonho, ou seu maior sonho? Viver até os 115 anos. 115? 115, essa é uma meta. Por que tanto tempo? Não sei se vou viver isso tudo, mas eu coloco isso como uma meta para poder eu me conduzir de maneira até chegar lá. Então, para chegar aos 115 anos, eu preciso não fumar. Para chegar aos 115 anos, eu preciso comer bem. Para chegar aos 115 anos, eu preciso dormir bem. Eu preciso trabalhar de maneira comedida em poder ajudar as pessoas, mas sem ser escravo do trabalho. Eu preciso me comportar de uma maneira que eu possa viver. Isso não é se engessar na vida até viver aos 115, mas procurar fazer as coisas certas até chegar lá. Esse é meu sonho. A psiquiatria também você procura entender-se através dela? Há muito. Inclusive me entendi muito também e entender muito as outras pessoas. É interessante como a gente começa a ver comportamentos a partir do olho do psiquiatra. Então a personagem da novela que está ali chorando, eu começo já a fazer uma análise do que pode estar acontecendo na característica da personalidade daquela pessoa, né? Na novela, mas na vida, né? Às vezes a gente está num ambiente, chega alguém, começa a conversar, e eu já fico ali automaticamente já traçando o perfil. É borderline, é distímico, é esquiva, é paranoico. É interessante isso. Não que seja, mas que tem traços, e aí eu tento mais ou menos ir enquadrando as pessoas para compreendê-las e a mim próprio. Muito bem, eu não vou nem perguntar se você está me analisando aqui durante a entrevista. Já o fiz. Já o fiz? Nossa, não diga a ninguém, não diga a ninguém. Léo, voltaria à política? Não. Política partidária, não. Eu acho que já cumpri minha parte, a experiência que eu tive, como eu disse, não me arrependo de ter sido candidato, não me arrependo de ter saído da prefeitura. Mas voltar à política partidária, não. A política de classe, sim. A política educacional, a política social, né? Envolver-se em atividades na universidade, no Estado, no meu setor de atuação, que é a saúde,
o Conselho de Medicina, nas sociedades brasileiras em que participo, da ortopedia e traumatologia, como de psiquiatria. Isso sim, para tentar ir construindo coisas boas para a sociedade, né? Isso é política, e o homem precisa ser político, claro, sob essa ótica, mas partidária, de filiação, de eleição, de candidatar-se, não. Definitivamente não. Léo, meu querido, muito obrigado pela entrevista, boa sorte. Eu que agradeço. Espero que você volte mais com certeza, vezes. Com certeza. A próxima vez eu prometo cantar. Tá devendo essa, hein? Tá bom, um abraço. Muito bem, na próxima ele canta. Final do nosso programa, obrigado pela participação de vocês, terem interagido conosco, e amanhã nós voltamos com mais um programa Interview a partir das 18 horas. A todos vocês o nosso muito obrigado e uma ótima noite.